Olá, estamos começando mais um podcast, o PowerPoint, o podcast da Juventude Cara de Leão aqui de Irajá. E eu estou aqui de novo com o nosso pastor Jonatas Rodrigues, o nosso líder da Juventude Global aqui da Igreja Cara de Leão. E nós estamos aqui com o Daniel Oliveira para falar sobre um assunto, Daniel, para falar sobre política, falar sobre as eleições. O primeiro turno passou, aqui no Rio de Janeiro já... No primeiro turno já o Eduardo Paes ele já foi eleito, mas nós queremos conversar sobre esse cenário político que se desenhou, né, depois desse primeiro turno. E então é um assunto relevante para a igreja. Sim, é importante nós falarmos. Primeiro é que nós somos cidadãos, cidadãos, né? Cidadãos, né? E segundo que existe um mundo espiritual nisso, que nós temos. Para quem nós vamos orar, né? Oraremos por quem, né? Oraremos pelo governo, porque nós temos essa missão, orar pelos nossos governantes também, né? Então, é um assunto muito legal e eu já quero trazer logo o primeiro cenário para abrir, né? Que 11, dentro das capitais, né? Já tivemos 11 eleitos no primeiro turno, dentro desse, entre centro-esquerda e esquerda, quase que a metade dos 11, acho que foram 4 foram eleitos, né? E os demais ali dentro do centrão e da direita também ali se posicionaram. O que vocês acharam desse primeiro cenário? O país estava dividido, né, na última eleição presidencial, bem dividido mesmo. E continua dividido ou nós estamos vendo alguns sinais de manifestações ou direcionamentos mais específicos disso? O que você acha, pastor Jonas? Fala, galera, mais um podcast aí pra gente estar junto. Uma alegria estar aqui. Obrigado, meu amigo pastor Leandro, toda a galera da equipe. Então, assim, em relação a esse cenário aí, a gente tá vendo, como você bem falou, uma questão aí de um extremismo que a gente teve muito mais severo no ano de 2018, penso eu, 2018, 2022, e agora a gente está tentando ver, nada a ver. A gente está vendo um certo ajuste, uma tentativa de ajuste em relação a isso, porque a gente está vendo um posicionamento tanto da esquerda como da direita tentar apresentar um tom mais moderado em alguns momentos para construir mais alianças. E aí a gente vê um cenário praticamente aí dividido, né, em relação, como você falou, da questão das capitais em que tiveram prefeitos eleitos agora já no primeiro turno. A gente está vendo um cenário de divisão aí. É quase um meio a meio da direita com a esquerda. Né? Então, a gente está vendo algo que está acontecendo no sentido de querendo ou não, um enfraquecimento da esquerda em relação às eleições anteriores, em que eles tiveram uma expressividade maior, até com a retomada do poder presidencial. E a gente está vendo também uma crescente da direita dentro de um outro cenário, mais de uma direita mais jovem. Estão se apresentando algumas figuras aí que estão conseguindo construir esse caminho aí para que a direita ela possa estar em cena, permanecer em cena, mas dentro de uma coluna mais jovial, dentro de uma coluna mais apresentável, não aquela coluna extremista. Então, é um cenário político novo que a gente está vivendo, porque, como eu disse, essa construção começou 18 com a eleição do presidente Bolsonaro. A gente teve uma desestruturação de um sistema político aí que vinha governando o Brasil há anos. E aí a gente veio em 2022 com essa retomada por parte de um partido de esquerda, e agora a gente está vendo um cenário de eleições municipais que vão dizer muito, já estão falando muito para aquilo que vai vir em 2026. Então a gente tem que estar muito atento. Aí, exato, a gente tem que estar muito atento, porque o que aconteceu agora é um termômetro muito bom, muito grande para aquilo que vai acontecer em 2026. Porque cada vez mais a expressividade no micro vai ser fragmentada para o macro, ou seja, aquilo que acontece nas menores proporções vai tomar um ar de grande proporção daqui a 2 anos, não tem jeito. Interessante isso, interessante. Então a gente precisa olhar com muito carinho, né, para o futuro. É verdade. E aí o Daniel está aqui conosco, é um jovem que se interessa por política, né, gosta desse tema. E eu queria saber, Daniel, como é que você está enxergando a política? Como é que você está enxergando esse cenário? Qual é a tua expectativa dentro do cenário político que você está vendo aí? O que você tem a falar sobre política, do seu entendimento? O que você vê? O que um jovem como você está vendo esse cenário? Eu acho que a esquerda vem caindo muito e a direita vem para 2026 muito forte. É o que você Os jovens estão indo para cima mesmo.
tipo o Nicolas. Pô, ele é um... É uma nova geração aí, né, que tá chegando. Ele é um jovem que massacra Como é que mesmo. você enxerga o Nicolas? Como é que você consegue enxergar? Ele é ousado, né? Ele vai pra guerra, é muito novo, talvez não tenha tanta experiência assim. Como é que você enxerga ele? Você tá olhando, você como jovem olha ele e há uma esperança nele. O que você enxerga? Eu olho ele como espelho. É, O moleque é muito bom. essa é a visão que você tem. Você acha que ele vai chegar à presidência? Pra mim, isso que eu ia falar agora. Ele é o futuro presidente do Brasil. Entendi. Ele é muito bom. Interessante. Essa é a visão que você tem visto ele, então. Você falar a ponto dele ser um espelho é porque realmente ele representa valores que você compartilha, né? É isso, os valores, a ousadia dele são admiráveis, é assim que você tem O moleque que é enxergar. ousado, pô. Ele é muito bom, pastor. Ele nessa eleição agora, ele foi um cara que foi fundamental para muitas regiões do Brasil, porque apesar dele ser baseado em Minas, né? Ele é de Minas? Ele é de Minas. O Nicolas é de Minas ali, ele teve uma expressividade absurda nas últimas eleições para deputado federal. Ele foi o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. E aí, com o alcance que a rede social proporciona, né, até como o Daniel falou aqui, ele conseguiu representar um espelho para uma geração inconformada com uma velha forma de fazer política, com princípios e valores que é compartilhado por um outro político, com a direita. E aí, nessa eleição 2024 agora, o Nicolas, ele rodou o Brasil inteiro para poder fazer campanha também. Ele se tornou uma pessoa bem notória, né? É isso aí. Já é um cara conhecido, um jovem. Quantos anos ele tem? Eu nem sei. Você sabe quantos anos ele tem? Dá uma olhada pra mim. Se não me engano, acho que é 30. Não, acho que é menos. Dá uma olhada pra mim aí. Menos. O pessoal aqui vai me ajudar pra... Me fala a idade. Pastor. Os bastidores. Os bastidores Pastor. aqui. Pode falar. Eu já fui em várias passeatas, porque eu sou direita. Aí, ele tava lá... 22? 28. 28? Nem parece, né? Pode continuar. 28 anos. Minha idade. Sua idade, olha aí. Aí, ó. Então o espelho tá aí, pô. Mais velho que eu, tô brincando. Quem dera se eu fosse igual a ele. Pô. Mas, cara, você tá Hein? espelhando. Não. Nós temos que ter espelhos. Não, eu sei. Essa é a grande verdade, né? Hein? Mas Eu ele... já fui em várias passeatas com ele, Bolsonaro, até o próprio Malafaia, cara. O moleque arrebenta. Eu vou te fazer uma pergunta interessante, Daniel. Daniel, você é PCD, né? Você é PCD. Sou. Você acha que a esquerda tem muito movimento social que tenta fazer inclusões de PCD, né? Trabalha muito isso. E você é direita. Cara. A direita Cara, também, vai pegar. a direita também faz esse trabalho. Você se sente muito incluso dentro de tudo da sociedade. A direita te oferece esse caminho. Você consegue... Não, cara, o Nicolas representa isso. Eu tenho andado também na direita. Eu confio nos princípios da direita. E eu sei que a direita governando também vai me dar muitas oportunidades na vida. Sim, pô. Confio muito. Legal. Principalmente no Nicolas. Acho ele um futuro promissor, cara. Interessante. Que bom, legal, né? Ele tem se revelado, né, Sim. sobre o posicionamento dele. Eu acho que para um cargo tão alto assim, é uma construção de muitos anos. O próprio Lula, né, acho que ele perdeu 4 eleições. Desde 90 que Ele foi perdendo, eu me lembro que ele perdeu pro Collor, e aí veio perdendo, aí uma hora ele chegou, né? O Lula tá velho pra caramba, mano. Porque eu vou te falar, meu, na década de 90 Já era ele tinha velho, uma já. barba tentando entrar, né? Então, assim, e governou o quê? Podia sair logo. Esse episódio vai explodir, né? Polêmicas! Então, aqui a gente gosta de ouvir o jovem à vontade, que gosta de política, de falar o que pensa, não tem problema. Se não for cortado isso tudo, não tem problema. Eu gosto de conversar sobre todos os assuntos, né? Lógico que todos nós temos nossos posicionamentos bem definidos, mas nós gostamos muito de incluir e a opinião de cada jovem é importante e não há uma separação por causa disso, né, pastor? Sim. Nós estamos aqui para abraçar todos, para conversar e tratar sobre tudo. Conversar é muito saudável. Discutir política não pode ser uma coisa de preconceito. Não podemos excluir isso ou gerar separação sobre isso. Nós temos que conversar.
porque a ótica de cada jovem, de cada um, de repente um está enxergando que o outro não está vendo. E se fazer enxergar e aquilo até os jovens, pastor, muito importante. Estão começando a falar mais de política agora. É verdade, eu concordo. Até os jovens. Por isso que você está aqui hoje. Claro, pô. Garoto. E aí, dentro disso, pastor, eu vou fechar um pouquinho mais esse assunto sobre o Rio de Janeiro. Né? Porque o Rio de Janeiro já foi definido, o Eduardo Paes foi eleito com quantos por cento? Com 70% dos votos. Muita coisa. Quase que uma unanimidade aqui no Rio. E o Ramagem, que era um candidato que o ex-presidente Bolsonaro apadrinhou, entre aspas, né, apoiou ali, não conseguiu entrar, né? E eu tenho uma pergunta importante para fazer. Por quê? Por que um lugar como o Rio de Janeiro, que é tão violento, né? Um lugar que tem tanta desordem, infelizmente eu não falo isso para atacar, não, eu vivo isso. Fala a verdade, né? Há pouco tempo, há 2 semanas, até comentei com o pastor Jonas que tinha uma marca que tentaram invadir meu carro. Não foi uma bala. Foi um tiro que pegou na porta do meu carro, tá lá amassado, foi uma bala que pegou na porta do meu carro. Então isso não está mais na televisão, isso está no nosso dia a dia. Né? E o Ramagem tinha como carro-chefe, apesar de nós falarmos que, né, o prefeito não tem essa responsabilidade na segurança, mas ele tinha como carro-chefe olhar mais para esse lugar, para esse ponto de fraqueza. E ele não foi eleito. Né? Ele não foi eleito, quem foi eleito foi o Eduardo Paes, que tem outro viés, que olha mais para transporte, que também é um problema grave no Rio de Janeiro, e para a saúde. Ele foi eleito com 70%. Por que o carioca desprezou tanto o Ramagem, tanto essa área? Há uma antipatia com a direita no Rio de Janeiro? Hein, pastor, o que você pensa? Eu penso que é algo mais cultural, né? A gente está falando de uma cidade com umas características bem peculiares. A gente está falando de uma cidade que já foi capital nacional. A gente está falando de uma cidade que possui uma questão turística muito forte. E a gente também fala, querendo ou não, de uma questão espiritual muito forte. A gente está falando de uma cidade em que, querendo ou não, os olhos do mundo se voltam para cá de tempos em tempos para saber o que está acontecendo. Se você for em qualquer lugar do mundo, quase todo mundo conhece o Rio de Janeiro. E a gente vê nessa figura do prefeito que foi reeleito agora, essa expressividade de um jeito carioca de levar a vida. O bom vivant, como o pessoal costuma falar, aquele cara que tem jeitinho pra tudo, resolve tudo. E aí o carioca, ele consegue, de alguma forma, o carioca de uma forma geral, né? A gente tá falando de 70%, por isso que eu tô falando do carioca de uma forma geral. Sim. Consegue se ver representado da mesma forma que o Daniel tava falando aqui, que viu o Nicolas como espelho. O carioca se vê representado através da figura do prefeito que foi reeleito. E aí ele conseguiu, dentro de uma construção política e uma estratégia política que foi bem sucedida, separar bem a figura dele em relação à questão da segurança, colocando essa responsabilidade totalmente sobre o governo do Estado. Então, isso de uma forma muito estratégica funcionou. Manobra, né? Manobra de experiência, né? Exato. A gente tá falando de alguém, a gente tá até conversando aqui antes, né? É muito experiente, sabe jogar o jogo político. É, né? O 4º mandato do cara. É o 4º, é o cara que mais governou como prefeito a cidade do Rio de Janeiro na história. Você sabe, pastor, que eu vi no dia seguinte ele foi entrevistado pela CNN, eu estava assistindo a CNN, e aí ele perguntou: você foi é o 4º mandato e tal, e aí ele como é que foi essa disputa? Perguntou para ele. Um político é uma coisa incrível, ele aproveita cada segundo para falar o que ele já fez. A pergunta nem foi essa, mas ele fala: não, porque eu tô no 4º, né, mandato, inclusive foi muito importante porque eu fiz isso. Aí já mudou, a pergunta não faz mais sentido. Ele já está fazendo a propaganda do governo, e aquilo está tão na cabeça dele, a forma dele propagar o que ele fez para ganhar voto, que mesmo quando ele não precisa ganhar voto, ele está ganhando voto. E assim, a ideia não é nem denegrir a imagem de ninguém, mas é alguém que ele é uma representação muito clara da forma de um político se comportar no sentido das amarrações estratégicas. Porque eu lembro que quando ele foi eleito no ano de 2020, para a segunda etapa de mandatos dele, foi perguntado a ele a respeito do governo do Bolsonaro, que era o atual presidente à época. E aí ele, de uma forma muito polida, ele falou: não, a gente está aqui para trabalhar junto.
Ele falou a mesma coisa. Eu vejo nele o parceiro, então. Na CNN perguntou. Ele me ajudou agora. Aí falou do Galeão. Olha só o que ele fez. Ele pegou o Galeão. Assim, inclusive, nós conseguimos fazer com que o Galeão voltasse. Já tá fazendo anúncio dele. Da potência com a ajuda do Lula. Então, mas aí você vê, quando é interessante falar que é algo da prefeitura, ele trouxe para o aspecto da prefeitura. Tecnicamente falando, o que a prefeitura tem diretamente a ver num aspecto operacional com o aeroporto. Aí já é federal. Mas governo, quando falou a respeito da segurança, então assim, essa leitura não tem como a gente esperar, e eu não tô falando que eu sou dono da razão nem nada disso, mas não tem como a gente esperar da população de uma forma geral que vai ver o dia a dia do cara fazendo, executando aquilo que ele apresenta num programa de governo, aquilo que ele fala na TV, aquilo que ele apresenta na rede social. Ele é um cara que tá misturado no meio do povo o tempo todo. Você vê notícia de que tá tendo alguma apresentação de uma escola de samba, tá lá ele no meio. Você tá vendo que tá tendo algum aniversário de alguma igreja, tá lá ele no meio, meu irmão. Então, assim, ele consegue bem caminhar nesse cenário. Então, voltando pro... Ele ajuda todos os times. Ele tem carisma. Todos os times, Voltando pro início da minha resposta, ele é o cara que transita bem em todos os cenários, ele representa bem. É o que se falou a respeito do Nicolas, que muitos jovens veem hoje. Eu me vejo representado nesse cara. O carioca, de uma certa forma, se vê representado nesse cara. É verdade. E a figura, o figurão do vamos lá, deixa a vida me levar aqui, tamo junto. Pastor Leandro, só para poder encerrar a minha fala nesse momento, certa vez eu viajava muito a trabalho, e certa vez eu estava no aeroporto de Brasília. Tava ele, o prefeito reeleito da cidade do Rio de Janeiro, e tava um antigo governador do estado, né, que passou por alguns perrengues aí. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes. O governador o cara alto, né, todo paradão, o Eduardo Paes parecia que ele tava na rua de casa. Em Brasília, ele falando com o pessoal que trabalhava no aeroporto, abraçava tal. O jeito do cara viver, ele conseguiu mentalizar isso e expressar através da sua vida também aquilo que as pessoas querem atender, querem aceitar. Gera empatia, né? Um carisma. Sim, mas e o que tá por trás disso? E aí o que tá por trás disso? Aí entra num debate que acredito que não vale muito a pena a gente entrar aqui, de apoios de pastores, apoio de cristãos em relação a princípios, mas aí não vale a pena a gente entrar nisso. Mas aí acaba hoje. Mas porque o cara conseguiu, e as pessoas tiveram um olhar muito superficial a respeito de um momento eleitoral, quando na verdade vai muito além disso. É verdade. Vai muito além. Isso aí você tocou em pontos aí que dá pra fazer um mês aí inteiro de bate-papo e vai ser bem divertido, né? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá satisfeito? Ficou satisfeito? Você falou assim, não, o Eduardo Paes, e aí? Você... sabe qual a sensação que eu tenho? É que, assim, o Eduardo Paes não é o pior dos mundos, tá bom, eu também gosto um pouco dele. Essa é a sensação que o pastor Jonas estava falando, que ele consegue agradar um pouquinho de cada grupo e tá tudo bem, né? Você apoiou o Ramagem, certo? Claro. Mas o Eduardo, ele foi eleito. Você acha que ele também pode fazer um bom governo? O que você pensa? Pastor, eu acho que a direita, ela botou um cara fraco. Você acha que o Ramagem, ele foi fraco, um cara fraco? Fraco. Por quê? O que ele você não viu tem assim? Proposta assim. Não revelou sua Eduardo proposta. Paes. Eduardo Paes? Tem, pô. Interessante isso, hein? Pô. Ele é cobra criada, o Eduardo Paes, né? Pô. Ele é malandro. Sabe fazer. Ele sabe jogar. O Ramagem tem experiência. Não, pô. Talvez, se fosse outro, ia até pro segundo turno com ele. Você acha isso? Acho. Mas foi o Ramagem. E sabe o que eu penso? Eu achei um Ramagem fraco. Nós vamos caminhando para uma direção já. Eu acho assim. O Ramagem, bem como assim, espelhando o Bolsonaro, ele é uma pessoa que é um símbolo de preconceito, infelizmente. Por quê? Porque o posicionamento dele marca a vida dele como uma pessoa assim, eu não faço aquilo, eu não gosto daquilo, e esse não gosto, revelado, faz com que a pessoa defina, esse eu não vou. Já o Eduardo Paes pode ter tudo isso dentro dele, mas ele não mostra. E ele tenta um jeito de te levar para te levar. Então, ele consegue... o Ramagem e a direita tem conseguido fazer uma segregação de posicionamento muito bem definida.
Eu não tô falando mal disso. Eu sou direita, por exemplo. Eu sei, Mas já o Eduardo Paes, ele como político, ele consegue te empurrar para te agradar, te dar um sorriso aonde o Ramagem não daria um sorriso. Assim, tipo, esse posicionamento assim, fulano é vagabundo, esse grupo é um grupo de vagabundo. Essa palavra, ela fere, coisa que um político consegue manobrar e ganhar a empatia de alguns. Então o Eduardo Paes ele acaba não segregando nesse sentido quanto não sei se essa palavra talvez seja até muito forte, quanto o Ramagem. Você concorda com o que eu tô falando? E o que você está falando é muito preciso, porque tem gente que confunde, pode pensar assim, não, mas tem coisas que são inegociáveis. Sim, não, e concordo, e tem coisas que são inegociáveis mesmo. A gente tem que ter uma posição, a gente tem princípios que nós seguimos, nos fundamentamos, tudo isso. Mas a forma que você se comunica também, como você comunica isso, faz toda a diferença. Tem coisas que realmente não tem como negociar, meu irmão. Acho que esse é o ponto, né? Tem coisas que não tem como negociar, tem coisas que você tem que ser muito franco. Você tem que ser claro naquilo que você está fazendo. Mas existem outros cenários que são frutos, sim, de uma construção política. Vou pegar um exemplo bíblico. Daniel não tinha como negociar quanto à oração. Ele tinha que orar e acabou, meu irmão. É isso. Ele teve consequências quanto a isso. Beleza. É o tipo de coisa que não se negocia. Sim. É o tipo de situação, ele não iria se prostrar diante de outra imagem, de outro Deus. Os amigos dele não iriam fazer isso. Ok. Posicionamento. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar. Isso não podemos abrir mão. Ponto. Mas era um posicionamento do eu dele, pra ele, né? Sim. Isso aí, eu não abro mão de quem eu sou dos princípios. E comunicando isso de uma forma geral a todos. Sim. Agora, existem situações que a gente está falando de política. De política. E vai, não indo diretamente a uma questão bíblica, eu não estou falando de descumprir Bíblia ou relativizar a Bíblia, não, em nome de Jesus, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando no sentido de você ter essa habilidade que você estava falando antes, de você conseguir articular para poder chegar num consenso, para poder chegar numa construção de um bem-estar geral, desde que não venha atingir princípios. E aí, já entrando já na palavra, né, uma vez eu fui visitado por esse pessoal que evangeliza e bate de porta em porta nos sábados, né? Bateram na minha porta. Eu estava em missões lá em Belém, não conhecia ninguém, bateram na minha porta, cheguei lá. Aí eu quero te oferecer um estudo. E o tema do estudo você concorda que o cristão não deve entrar na política porque as coisas do reino são do reino, as coisas da terra são da terra, e nós não podemos... Aí eu falei, não, eu não concordo com isso. Podemos então estudar sobre esse assunto. Porque se fosse assim, Deus não teria levantado reis, né, no Antigo Testamento, juízes. E aí a gente vai um pouco mais profundo nisso. José foi levantado por Deus para governar um povo que não era de Deus. Não era um povo denominado como povo de Deus. Ele governou o Egito e governou bem. Ou seja, ele governou um povo que desconhecia até os princípios. E ele foi um bom governante, fez o Egito prosperar naquele tempo, né, de tal ponto que o povo de Deus foi para uma parte daquela terra, debaixo daquela bênção que estava sobre aquele governo, governando pessoas que não eram tementes a Deus ali, que desconheciam seus princípios. Então, Deus está na política, sim, e sempre esteve. Inclusive, se eu só vou finalizar, passar para o pastor Jonas, inclusive, quando Paulo foi preso, ele desejou, né, ser uma audiência com César, a fim de levar ao conhecimento de César, que era o governante, Jesus. Então, como não? Ou seja, a política faz parte, sim, e nós temos que nos posicionar a favor de quem? Do céu. É isso. É o céu. Nós temos um reino que está acima de todas as coisas. Existe um trono. E que, ou seja, nós não temos que nos inclinar para... Nós somos fãs de ninguém. Nós queremos que aquele que está lá cumpra o que está escrito na palavra. Se for para cumprir o que está na palavra, nós apoiamos. Porque, em primeiro lugar, o reino dos céus. Em primeiro lugar. Né, pastor? Perfeito. E me veio à memória aqui agora o cenário de Moisés e Jetro. Moisés era aquele cara que era o líder do povo. Só que aí o seu sogro, Jetro, viu uma situação que ele estava quase ali para morrer. Fala, meu irmão, meu irmão são palavras minhas, tá, gente? Contextualiza. Meu filho, não é bom isso que você faz. Você vai se cansar, você vai morrer.
Então institui pessoas que sejam de sua confiança para poder pegar e decidir a respeito das coisas menores, aquilo que for de uma decisão mais importante vão passar para você. O que a gente está vendo aqui? Uma construção de um cenário para poder facilitar o governo do povo. Moisés não falou, não, que absurdo, eu que sou o líder e ponto final. Não, tá ok, vamos fazer dessa forma. Vai ser melhor para todos. Facilitou a vida de Moisés, facilitou a vida do povo, que chegava de manhã, ficava até o final do dia aguardando para poder ter uma palavra com Moisés. Então, essa questão dessa articulação, desse entendimento a respeito de governo de uma forma construída, facilita muito e não é de hoje. É de muito tempo, E aí, para poder também concluir, também não vou me aprofundar sem querer criar polêmica no nome de Jesus. Lá vem. Mas, infelizmente, um problema muito grande acontece quando as pessoas começam a se comportar como se fossem donas da verdade. É verdade. Só elas podem resolver, só elas sabem. Quando descumpre ou desagrada a forma que ela pensa, tá tudo errado, tem que ser do meu jeito. Meu irmão, isso aí é um caminho muito perigoso. Aquele que governa tá nos céus, mano. O céu governa. Inabalável. Daniel vai falar isso a respeito de Nabucodonosor. Para Nabucodonosor, o céu, para que saiba que o céu governa. Então, quando um ser humano, seja político ou não político, se coloca numa posição de dono da verdade, de falar quem tá certo, quem tá errado, dentro desse aspecto, é um caminho muito perigoso. O nosso manual de vida, seja em qualquer área da vida, é a palavra de Deus. O Senhor é o dono das nossas vidas. Quem governa é o céu. Isso é perfeito. Tem um texto, eu estou até procurando aqui, em Daniel, que diz assim, que ele... Aqui, ó. Daniel 2, versículo 21 ao 23. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Ele move e remove os tronos. Então... Deus ainda está lá movendo. Entrou, por que fulano não foi eleito? Inclusive, quando a gente estava aqui, uma vez nós fizemos aqui uma oração com os pastores pelo Bolsonaro, por um tempo, naquela época das eleições e tal. E enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me revelou esse texto aqui para que eu abrisse. E aí eu até na liderança eu falei assim, Deus trouxe esse texto aqui. E vai acontecer dele ser removido. E aquilo foi meio impactante, mas eu entendi, porque assim, pessoal, o que acontece? Nós não somos fãs de ninguém, não há uma idolatria, nem a Lula, nem a Bolsonaro. Nós temos um rei, que os céus e terra passarão, mas o trono de Deus continua ali, e Deus continua nesse trono o tempo inteiro. Então nós somos a favor do reino de Deus, é o reino que vence. Então todo governo que cooperar com o reino de Deus, nós aceitamos. Todo governo da terra que luta contra os princípios do governo de Deus, nós rejeitamos. E é simples assim. Não é isso? Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, e você batizou há pouco tempo, né? Tem o último batismo. Coisa boa. Então, assim, mais do que Eduardo Paes, mais você tem um governo. O Deus está governando a tua vida. Amém? É verdade isso? Amém, claro. E você encontrou a felicidade no Senhor? Pastor, eu tô bem mais feliz agora. Que isso, que lindo. Graças a Deus. Porque o governo não é aqui nem acolá, mas é dentro de você que o Senhor está governando. Parece que eu tô mais leve, cara. Pô, servir a Deus é maravilhoso, cara. Que lindo, cara. Que bom poder fazer parte dessa tua história. Saber que tem um rei que governa a tua vida. Nós vamos finalizar agora. O nosso tempo já estourou. Pastor, o senhor quer finalizar com alguma palavra, com alguma coisa que o senhor queira falar para alguém que está nos ouvindo, esse jovem? O conselho que eu dou, não sejam donos da verdade. Conheça sim os teus amigos, porque tem pessoas que acabam revelando o coração e princípios que regem suas vidas nesse momento. Mas não mate ninguém, não cancele ninguém. Né? O cuidado com melhor a vida conselho é mais possível dessa hora. Não faça isso. Mano. Não seja intolerante com as pessoas. Seja intolerante com o pecado. Isso, perfeito. Eita, meu Deus, a gente está encerrando aqui mais um PowerPoint Podcast da Juventude Cara de Leão. Até a próxima, hein?